Olá, queridos irmãos e irmãs, unção com óleo. Hoje em dia eu posso ungir pessoas e objetos? Posso ungir, por exemplo, com óleo a minha casa, o meu carro, os meus filhos? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog Esboçando Ideias, e hoje nós vamos fazer um estudo detalhado, talvez o mais detalhado que você já estudou a respeito de unção com óleo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E nós vamos aprender então se eu posso ou se eu devo utilizar óleo hoje em dia, ok? Então, convido você para vir até a minha lousa de estudos, onde nós estaremos analisando cada um dos textos de forma profunda. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte: em minhas leituras vejo que em muitos momentos a Bíblia fala de pessoas ungidas e até objetos. Gostaria de saber se existe algum pecado se eu, hoje em dia, usar um óleo para ungir minhas coisas importantes e também pessoas. Vamos então trabalhar esse tema e nós vamos começar falando um pouquinho sobre unção no Antigo Testamento. Depois eu vou falar sobre unção no Novo Testamento e no final do nosso estudo eu vou explicar para você se a gente deve utilizar óleo para ungir pessoas ou objetos hoje em dia, ok? Então fique comigo que vai ser um estudo que vai acrescentar muito para você. Vamos começar respondendo a seguinte questão: qualquer tipo de pessoa ou objeto era ungido com óleo no Antigo Testamento? E a resposta é não. O Antigo Testamento, quando a gente fala de pessoas que eram ungidas eram os sacerdotes, os reis e os profetas. Nós vamos ver isso de uma forma bem detalhada dentro do texto bíblico, começando aqui com Êxodo, capítulo 29, versículo de número 21. Aqui nós temos então a ordem de Deus a Moisés para a consagração do sumo sacerdote e dos sacerdotes, ok? Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, guarde bem esse nome, que nós vamos estudar um pouquinho sobre esse óleo na sequência, e os aspergirás. Aspergir era borrifar sobre uma pessoa ou alguma coisa. Então aspergirás este óleo sobre Arão, que era o sumo sacerdote, ou o chefe dos sacerdotes, Arão e suas vestes, e sobre seus filhos. Os filhos de Arão eram os sacerdotes. Os filhos de Arão e as suas vestes, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos. Então a ideia aqui é de consagração. O que significa o conceito de consagração dentro da Bíblia? O conceito de consagração é quando uma pessoa ou uma coisa era separada para Deus, para servir ao Senhor de uma forma especial. Bom, vamos na sequência aqui agora. Como que esse óleo da unção ele deveria ser utilizado segundo as leis ali dadas por Deus? Vamos ver em detalhes e você vai perceber que esse óleo não podia ser utilizado de qualquer jeito, por qualquer pessoa e nem em qualquer coisa. Mas antes eu queria dizer uma coisa para você. Você quer receber estudos bíblicos gratuitos toda semana aqui no YouTube? Então, se ainda não faz parte, inscreva-se no nosso canal. A nossa meta é publicar 1000 estudos bíblicos. Então, se você quer fazer parte disso, quer crescer junto aqui com os nossos estudos, inscreva-se. E se você gostar deste vídeo, assista até o final. Se você já gostou também, já deixe o seu like para que a gente saiba que você está gostando desse conteúdo e eu possa gravar mais vídeos dessa forma para você, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de óleo da unção. Quando a gente fala de óleo da unção, a gente vai perceber que ele era utilizado, segundo o Êxodo 30, de 26 a 29, em todos os utensílios do tabernáculo, que eram, então, ungidos com esse óleo, perfeito? Olha só, Arão e seus filhos, como a gente já viu, lá em Êxodo 30, 30 nos diz também, deveriam ser ungidos com esse óleo, porque eles eram o sumo sacerdote, Arão, e sacerdotes, os filhos de Arão. Eram escolhidos por Deus para esse trabalho, então eram ungidos com este óleo da unção. Olha que interessante essa informação. Êxodo 30, verso 32. Quem não era sacerdote não podia ser ungido com esse óleo. Olha o texto. Não se ungirá com ele, com este óleo, o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso para você. Na mesma composição, é santo e será santo para vós outros. Só explicando rapidamente para você,
o conceito de santo aqui dentro do Antigo Testamento, dentro da Bíblia, é o conceito de separado. Ele tinha um uso especial, então não era para ser reproduzido e utilizado de qualquer forma, mas sempre segundo as regras de Deus. E olha só que interessante, se alguém fizesse uma receita igual a este óleo da unção utilizado, essa pessoa seria expulsa do meio do povo. Êxodo 30, verso 33, qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado, expulso do seu povo. Então observe que a coisa era séria com relação à utilização deste óleo da unção dentro ali das leis de Moisés. Mas vamos avançar um pouquinho mais para construir mais conhecimento. Vamos falar um pouquinho agora da unção de reis. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: tomou Samuel um vaso de azeite. Então observe aqui que, avançando um pouquinho a história, a gente já não tem aquele óleo da unção sendo utilizado. Aqui Samuel utiliza um vaso de azeite, com azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça. A cabeça de quem? O contexto aqui é a unção do rei Saul. E o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então observe que a unção com óleo sobre reis, ela era utilizada. Depois nós podemos lembrar mais à frente que o próprio rei Davi também foi ungido pelo próprio Samuel, utilizando ali o óleo, o azeite. Aí na sequência, a gente precisa aprender o que significava essa unção dos reis, para a gente começar a entender, para que servia essas unções, esse óleo derramado sobre pessoas. Então, com relação a reis, tinha um objetivo primeiro religioso. Por quê? Porque era uma consagração. Estava sendo separado um homem ali, por ordem de Deus, para servir aos objetivos da nação e fazer a vontade de Deus, para um trabalho especial. E tinha um objetivo também civil, diante da sociedade. Ou seja, diante da sociedade, a unção dava de uma forma oficial, transmitia um cargo, um trabalho para aquela pessoa diante dos olhos de todas as pessoas. Portanto, observe aqui que nós não temos um objetivo aqui em tudo que nós vimos até agora do Antigo Testamento, um objetivo místico, como se o óleo tivesse um poder ou algum tipo de poder de proteção do mal. Não temos isso no Antigo Testamento. Não temos esse tipo de uso de óleo no Antigo Testamento, ok? Que muitas pessoas estão usando hoje em dia, como se o óleo protegesse esse tipo de coisa, crendice. Não tem isso no Antigo Testamento. Olha agora um pouquinho sobre unção de profetas. Então já falamos de unção dos reis, ok? Já falamos da unção dos sacerdotes, agora dos profetas. Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Nós não temos no Antigo Testamento a descrição de nenhum profeta sendo ungido com óleo de uma forma específica, ok? Mas os profetas são chamados de ungidos pelo Senhor. Então alguns pensam que eles eram ungidos sim, com óleo, ok? Só não temos a descrição. E outros pensam que os profetas eles eram tão especiais que a unção era diretamente de Deus, um chamamento, uma consagração direta do próprio Deus. O fato é que a unção aqui, ela é direcionada também a profetas no Antigo Testamento. Então nós temos sacerdotes, reis e profetas. Agora vamos falar um pouquinho de unção de objetos dentro do Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, Êxodo 30, de 26 a 27, diz o seguinte: com ele ungirás a tenda da consagração. Ele aqui é aquele óleo da unção que nós já estudamos. Então, a tenda da congregação era o tabernáculo. A arca do testemunho era a arca da aliança. A mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com seus utensílios e o altar do incenso. Então, quando a gente fala de objetos, a unção de objetos acontecia no Antigo Testamento, mas direcionada ao tabernáculo, aos seus objetos ali de uso, ok? Aos seus móveis também, e depois, mais à frente, o templo, ok? Nós não temos menção de uma unção assim indiscriminada de objetos. Por exemplo, eu vou ungir a minha bicicleta aqui, eu vou ungir, sei lá, um móvel, um cavalo. Não tem isso
no Antigo Testamento, ok? Não temos esse tipo de descrição. O que significava a unção de objetos? Fique comigo até o final que nós já vamos entrar na unção no Novo Testamento e no final do estudo a unção hoje em dia com óleo, se é válido ou não, ok? Segure aí, aguente um pouquinho mais que é muito importante entender todo esse contexto. Vamos falar um pouquinho da unção dos objetos. O objetivo era a consagração daquele objeto, ou seja, uma dedicação daquele objeto a Deus de uma forma especial, a um serviço especial para Deus, um uso especial que era destinado na lei de Moisés. Esse era o significado da consagração do uso do óleo nos objetos. Não tinha objetivo místico de proteger contra o mal ou coisa parecida, ok? O simples objetivo da unção do tabernáculo de seus objetos era consagrá-los, ou seja, dedicá-los de uma forma especial, separá-los para um uso especial no serviço de Deus. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos falar agora um pouquinho de Novo Testamento, que é ali onde muita gente tem dúvida. O que nós temos de menção sobre unção com óleo no Novo Testamento? Vamos lá. Primeiro texto, Marcos 6,13, que é o seguinte texto. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Nós temos aqui um texto, né, onde os discípulos de Jesus saem em missão e eles fazem ali muitas maravilhas. E o texto cita aqui uma unção com óleo. E aqui existem duas interpretações a respeito desse tema. O primeiro grupo diz o seguinte, olha, os discípulos, eles realizavam milagres, mas eles também utilizavam o que eles conheciam da ciência, ou seja, o uso medicinal também, que poderia ser aplicado ali para aliviar pessoas que estavam sofrendo. E de fato, o óleo era utilizado, eu vou mostrar daqui a pouquinho no próximo slide. O óleo era utilizado como remédio também para aliviar certos tipos de dores. Um segundo grupo diz o seguinte, não, esse óleo aqui utilizado, ele era utilizado como símbolo da ação do Espírito Santo. Então, os discípulos ungiam ali os doentes, ok? Com o objetivo de ter um simbolismo, né? Um símbolo ali da ação que Deus estava realizando na vida deles. Mas olha que interessante o texto de Lucas 10:34, que é aqui o contexto lá da parábola do bom samaritano. Chegando-se, né, ali diante daquele que tinha sido assaltado, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Duas coisas que eram utilizadas na antiguidade como medicinais, ok? E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então nós temos aqui, né, no texto anterior de Marcos, essa possibilidade do óleo ter sido utilizado por um tempo ali sobre doentes como símbolo ou também medicinal, ok? Mas vamos avançar um pouquinho mais. Agora, o último texto aqui, antes da gente falar na sequência sobre o óleo hoje em dia. Tiago 5,14. Óleo aplicado por presbíteros. Está alguém entre vós doente? Então perceba aqui que o caso também tem certas restrições. Uma pessoa doente chama os presbíteros da igreja e esses presbíteros aqui, eles fazem oração sobre o doente e ungem com óleo. E aqui nós temos também a mesma ideia lá de Marcos. Existem pensamentos de que aqui os presbíteros levam também um conforto medicinal para aquela pessoa, utilizando o óleo e também a oração, a busca do milagre diante de Deus. E, né, o segundo pensamento de que seria uma aplicação de óleo como um símbolo da ação positiva de Deus de abençoar aquela pessoa, ok? São duas interpretações geralmente aceitas aí por teólogos de diferentes igrejas. Mas olha que interessante. A sequência diz o seguinte, a oração da fé salvará o enfermo. Então aqui, o objetivo, seja qual for a interpretação, não está sobre o óleo. É a oração da fé é que salva o enfermo. Então é a oração, é a busca de Deus que é aqui focada dentro desse versículo. Então é importante dizer isso, porque muitas pessoas têm utilizado o óleo hoje como um tipo de item de grande poder, né, para realizar ali determinados milagres na vida de uma pessoa. Então aqui a gente observa que essas duas citações, elas nos deixam um pouco em dúvida, né? Se ela era óleo medicinal, hoje não precisamos mais, porque a medicina já está avançada.
Se é um óleo simbólico, a gente poderia estar utilizando hoje sem nenhum problema. E aí, então, ficamos com esta pergunta para a gente fechar o nosso estudo. Eu devo usar óleo hoje em dia para ungir pessoas e objetos? Então, eu vou explicar para você qual que deve ser o seu pensamento com relação a isso, ok? Mas antes, eu queria dizer, ou deixar um recado para você, aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando o link do nosso aplicativo, onde você já tem mais de 1.600 estudos bíblicos. Você baixa, tem lá um ícone Estudo do Dia, 1.600 estudos e todo dia eu coloco um novo para você estudar à vontade gratuitamente. Se faz sentido para você, aqui na descrição do vídeo está o link, é só você baixar no seu celular Android. Então vamos responder. Primeira coisa que nós temos que pensar, o óleo, ele tem algum poder nele? O óleo em si tem poder? Se você responder o seguinte para mim, presbítero, sim, o óleo tem poder. Então, existe um desvio no seu pensamento. Por quê? Porque você está tirando a glória que deveria ser dada a Deus e colocando sobre o óleo, o elemento. E isso é grave, deve ser rejeitado. Então, se você pensa dessa forma, que o óleo tem poder, você já observou em todo o contexto que eu vim trazendo desde o Antigo Testamento, que o óleo não tem poder nenhum, ok? Então não podemos de forma nenhuma utilizar óleo nesse sentido, ok? Aí você pode dizer o seguinte, não, o óleo não tem poder. Então se a sua resposta é que o óleo não tem poder, então a pergunta que fica é o seguinte, por que usá-lo se não tem poder algum nesse óleo? Né? E hoje em dia eu não tenho também nenhum aspecto medicinal nele. E aí você deve se perguntar, ou estar se perguntando também nesse momento, mas presbítero, e se a gente fizer o uso simbólico do óleo hoje em dia, né? Segundo aquela primeira interpretação que você colocou, que o pessoal acredita, eu posso fazer esse uso simbólico do óleo? Olha só, um alerta muito importante. Não temos na Bíblia ordem para uso simbólico do óleo. Estou falando de ordem. Ordem é mandamento, que tem que ter este óleo e utilizar esse óleo em toda e qualquer situação, em todo e qualquer caso, para ungir objetos e coisas do tipo. Não temos isso dentro da palavra de Deus, ok? Você observa que os casos são bem restritos, então eu sou totalmente contrário, por exemplo, a esse uso que as pessoas têm feito hoje. A pessoa unge carro, unge casa, olha, isso não tem princípio bíblico, ok? Mas vamos pensar o seguinte aqui, olha só. Eu quero fazer um uso simbólico do óleo. Olha um cuidado que você tem que ter, muito importante. Não transformar o óleo, mesmo utilizado de forma simbólica, em crendice. E aqui existe um perigo, e já vou deixar bem assim especificado para você. É um perigo que faz com que eu não utilize. Eu sou presbítero, eu poderia pegar o texto de Tiago e utilizar óleo, mas eu não utilizo. Sabe por quê? Hoje as pessoas, elas estão assim muito cheias de crendices. E elas pegam símbolos, e aí você pode olhar aí as toalhinhas, as rosas ungidas. As pessoas têm pegado símbolos, né, de determinadas coisas e transformando naquilo, né, aquele símbolo em algo como se aquilo tivesse um poder. E isso tem desviado a fé das pessoas no poder de Deus, na oração. Então, tome muito cuidado com isso. Eu, pessoalmente, não gosto de utilizar, mas se você acha que existe embasamento bíblico e for utilizar, tenha esse cuidado, porque seria triste, né, você utilizar um óleo e uma pessoa achar que recebeu um milagre por causa do óleo e não por causa da ação do poder do nosso Deus, ok? Então, essas são as informações. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não deixou no vídeo anterior, que eu coloquei de qual igreja você faz parte, coloque aqui para mim nos comentários. Se você tem alguma discordância sobre o tema, sempre respeitosamente coloque aqui a sua opinião, que eu terei todo o prazer em ler, em deixar um coraçãozinho lá para mostrar que eu lerei. Nem sempre consigo responder a todos os comentários, porque são muitos, mas vamos fazer aqui da nossa comunidade um espaço especial, onde a gente possa conversar sobre a Bíblia abertamente, sem medo, com muito carinho uns pelos outros. Amém? Ficamos por aqui então. Até o próximo estudo. Inscreva-se, deixe seu like. Fica com Jesus.